Olá pessoal, eu sou a Ana, enfermeira obstetra, sou também especialista em saúde da mulher e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o sexo na gestação e no período puerperal, um tema um tanto tabu e que pode trazer problemas de relacionamento e desgastes na vida conjugal. Então fique ligado aqui em nosso canal, se ainda não se inscreveu, se inscreva para receber novos conteúdos, deixe seu like e compartilhe. A gestação e o nascimento do bebê são períodos muito importantes na vida da mulher e requer cuidados e atenção especial, tanto para o bem do neném quanto da mãe. O sexo ainda é um tema tabu em nossa sociedade e para a mulher que se encontra nesse período se torna um tema ainda mais polêmico. E muitos mitos e dúvidas surgem a partir daí, prejudicando muitas vezes a relação do casal. Uma dúvida muito comum é: sexo na gravidez faz mal? Será que vai machucar o bebê? Fazer sexo durante a gravidez é uma prática super normal e não traz nenhum tipo de problemas ao feto. O sexo e o orgasmo não são responsáveis pelos abortos ou partos prematuros. As contraindicações da atividade sexual é quando há ameaça de aborto espontâneo, placenta prévia, que é quando a placenta não se forma no local correto e fica implantada na parte de baixo do útero, podendo sangrar durante o ato sexual. Quando se tem o rompimento da bolsa, porque aí sim já acontece a comunicação do ambiente intrauterino com a vagina, aumentando o risco de infecções. Quando tem outras infecções graves, ou em casos específicos de sangramento, hipertensão e ameaça de parto prematuro. A vida sexual não precisa sofrer grandes consequências. Durante o sexo, a mulher libera endorfinas que atravessam a placenta e chegam ao bebê, causando uma sensação de relaxamento, tranquilidade, de bem-estar e conforto. A manutenção da vida sexual no período gestacional ajuda a controlar a ansiedade, melhorar a autoestima e pode até reduzir a pressão arterial. Os hormônios femininos e a libido da gestante estão muito instáveis nesse período. Enquanto algumas estão com a libido à flor da pele, outras podem estar às voltas com enjoo, cansaço e sonolência, podendo tornar os 9 meses e o pós-parto um período de abstinência sexual. Grande parte das gestantes relatam uma diminuição do desejo sexual. Isso pode acontecer devido às flutuações hormonais. No primeiro trimestre, existe uma diminuição da libido durante a fase da implantação do embrião no útero. No segundo e no terceiro trimestre, ela normaliza, mas o apetite sexual é algo muito individual, que depende de diversos fatores, não só dos hormônios. É comum os parceiros sentirem menos desejo pela mulher grávida, pois eles acabam enxergando ela como uma mulher sem sexualidade, algo sagrado, ou pode até ficar com medo de prejudicar o filho. Vale lembrar que isso é impossível. O pênis ele só penetra na vagina e ele não ultrapassa o colo do útero. Essa estrutura está localizada na extremidade inferior da vagina e é composto por um tecido bastante rígido, com até 5 centímetros de espessura, que impossibilitaria o contato do pênis com o bebê. Além disso, o feto está envolvido também pelo líquido amniótico, que o protege de choques mecânicos. Mas existem homens que curtem uma nova silhueta, com seios fartos, quadris mais largo e um glúteo maior. Casais que ignoram esse padrão de magreza imposto pela sociedade e que não fazem distinção entre maternidade e sexualidade são muito mais felizes. Uma outra dúvida muito constante é: o sêmen pode trazer algum problema ao bebê? Não. Um esperma saudável, ejaculado dentro da vagina, não oferece risco algum para o bebê, mas deve ser tomado alguns cuidados com a higiene e prevenção de infecção sexualmente transmissível. A sífilis, por exemplo, ela é causada por uma bactéria que consegue infectar a placenta e o feto, que pode sofrer sequelas e até risco de vida. Pode-se fazer sexo anal e uso de vibradores? Os vibradores devem ser flexíveis para evitar traumas, exigem maiores cuidados e, de preferência, devem ser evitados. Durante a gestação, costuma ocorrer uma queda natural da imunidade da mulher. E se não houver higienização correta na manipulação do aparelho ou durante o contato da região anal paravaginal, ela pode sofrer infecções. O risco de hemorroidas também é alto, ainda mais no final da gestação. Uma outra dúvida na cabeça do casal é: estimular o seio por sucção ou toques pode causar aborto?
O que acontece é que quando a mama é estimulada, o organismo produz ocitocina, hormônio que induz, dentre outras coisas, as contrações uterinas e a produção do leite materno. Para as mulheres que têm risco aumentado de aborto, o estímulo pode desencadear um trabalho de parto prematuro. Alguns ajustes são necessários nas atividades sexuais, pois algumas posições ficam literalmente impraticáveis. Caso alguma posição ou mesmo a penetração estiver incomodando, o casal deve partir para o sexo oral ou a masturbação, que são artifícios muito bem-vindos nos momentos em que não se pode ter penetração, como a famosa quarentena pós-parto. Após o parto, não é recomendado ter relação sexual? Sim. Após o nascimento do bebê, a mulher deve ficar 40 dias sem ter relação sexual. Isso vale tanto para o parto normal quanto para a cesárea. Isso porque o corpo ainda está se recuperando, o útero voltando ao seu tamanho normal e há riscos de infecção, já que o processo de cicatrização pós-parto ainda não está finalizado. Sem contar que a produção do hormônio prolactina, que favorece a produção do leite, diminui a libido e a lubrificação vaginal. A queda brusca do estrogênio e da progesterona logo após o nascimento podem causar a perda da elasticidade e da lubrificação da vagina. Após essa fase, o casal deve retomar o clima de intimidade e de sedução que havia antes da gestação. Naturalmente, a mulher pode se ver menos atraente como mãe e sofrer até mesmo a falta de desejo. Isso é comum devido às mudanças hormonais que contribuem para a produção do leite materno. A regularização ocorre espontaneamente com a volta da menstruação. Outra dúvida muito comum entre os casais é: o parto normal altera o canal vaginal e compromete as futuras relações? Não. O parto vaginal não estraga o canal vaginal. Trata-se de uma estrutura elástica que tem total capacidade de regeneração após o parto. Exercícios de Kegel, que ajudam no fortalecimento do assoalho pélvico, podem auxiliar também no tônus vaginal após o parto, auxiliando também no tratamento e prevenção da incontinência urinária, que é agravada pelo peso do bebê na bexiga, sendo mais comum após os partos vaginais. São exercícios simples que podem ser realizados durante a gestação e após o parto, e podem ser feitos em qualquer momento e lugar, pois só você saberá que está fazendo. Após o nascimento do bebê, é natural que o relacionamento dê uma esfriada, que caia na rotina. Isso não significa que o afeto acabou, ou que sumiu o tesão. O que ocorre é que no dia a dia do casal, as prioridades mudaram de foco, mas é muito importante resgatar essa sedução. O sexo em um relacionamento é muito mais do que uma diversão. Ele requer um nível profundo de comunicação, conversa sobre questões emocionais íntimas, o conhecimento mútuo, saber o que faz o outro se sentir bem, respeitar, dar e receber. Isso pressupõe um nível profundo de confiança que se espalha e se aplica em todas as outras situações da vida em comum. Eu vou falar agora algumas atitudes pró-sexo, que são atitudes que precisam ser repensadas para melhorar a vida sexual do casal. A primeira é lembrar que vocês são marido e esposa, e não pai e mãe. Compartilhem todos os cuidados do bebê. O filho é dos dois. Contem com ajuda externa, principalmente do restante da família. Uma rede de apoio é muito importante nesse período. Construam momentos de intimidade em a dois. Passem mais tempo juntos. Falem de sexo. E, por fim, amplie a exploração da sexualidade e do erotismo. Façam massagens um no outro, troquem beijos, abraços e carícias.